Olá, alunos! Na aula de hoje nós vamos falar sobre pronomes relativos que aparecem muito nos períodos compostos por subordinação. Existem alguns diferentes e nós vamos explorar um pouquinho deles nesse vídeo. Então, primeira coisa, vamos usar uma frase como exemplo. Ela ouviu a música que recomendei no outro dia. Percebam que eu grifei os dois verbos. O que isso significa é que nessa frase eu tenho duas orações, Sempre lembrando, cada verbo indica uma oração diferente. Então, a primeira oração, ela ouviu a música. E a segunda oração, que seria o que recomendei no outro dia, se eu tivesse que quebrar em duas orações que fazem sentido sozinhas, eu teria que dizer, não que recomendei no outro dia, mas música recomendada no outro dia, porque aí eu retomo aquele elemento da outra oração que já havia sido mencionado. Então, o que acontece aqui? A palavra que aparece entre essas duas orações, para ligar, substitui a palavra música na segunda oração, porque quando eu falo que recomendei no outro dia, esse que vem no lugar de música, Música recomendada, é a música que recomendei. Para eu não falar duas vezes música, Porque a língua portuguesa elimina alguns termos repetidos para que você possa infinitamente encaixar uma frase seguida da outra, eu uso o que. Então, o que ali está no lugar de música, que é um termo que já tinha aparecido. Então, um termo antecedente, que veio antes, por isso antecedente. Então, o que é o pronome relativo? É aquele que liga as duas orações, substituindo na segunda um termo antecedente, algo que já apareceu. Então, existem diferentes tipos de pronome, por exemplo, aqui, O que nós vimos no outro exemplo, o quem, o qual, que pode variar em gênero e número, então a qual, os quais, as quais, o onde, que tem o sentido de em que, quanto, que também varia, então pode ser quanta, quantos, quantas, e cujo, que também varia, pode ser cuja, cujos, cujas. E uma observação, Ele pode ser precedido ou não de preposições. Então, antes desse pronome relativo, eu posso ter uma preposição. Lembram, A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, per, sem, sob, sobre e trás. Pode aparecer alguma dessas antes de um pronome relativo. Aqui tem um exemplo, O bairro onde moro é antigo. Então, esse onde não tem nenhuma preposição antecedente. Agora, se eu falo o garoto a quem entreguei os livros é meu primo, percebam que este quem tem uma preposição a anterior. Por quê? Porque quem entrega algo, os livros, a alguém que é o garoto, que é o primo também. Então, esse a alguém exige uma preposição. Então, quando eu falo o garoto a quem, eu estou retomando esse elemento com a preposição junto. Então, vai depender muito se o verbo pede ou não uma preposição. Então, vamos ver como é que isso acontece dentro de um texto, Tem aqui um pensamento do John Lennon. Amo a liberdade, por isso deixo as coisas que amo livres. Se elas voltarem, é porque as conquistei. Se não voltarem, é porque nunca as possuí. Então, o que nós temos? Deixo as coisas que amo livres. Percebam, eu separei em duas orações. Por quê? Porque eu tenho dois verbos, o verbo deixar e o verbo amar. Então, eu preciso separar. E o que me indica essa separação? Aí, o que eu tenho? A primeira oração, segunda oração e essa primeira oração é a antecedente que vai indicar o que é que eu amo, Esse que é o pronome relativo que vai retomar. Se eu falasse deixo as coisas e depois falasse as coisas, amo, Amo as coisas, esse que indica as coisas também. Quais coisas que eu amo? Aquelas coisas que nós já tínhamos falado. Então, amo as coisas. Percebam que, se eu falar as coisas amo, fica estranho. Mas se eu falar amo as coisas,
eu te dei um verbo e te dei um complemento sobre esse verbo. O que eu amo? As coisas. Esse complemento veio sem preposição, então esse complemento é um objeto direto, que vem com o verbo transitivo direto, né? Aquele verbo que tem um complemento e esse complemento é sem preposição. Quem ama, ama algo. Amo as coisas. Veio sem preposição nenhuma, as coisas, então tem a função de um objeto direto. Mas se eu falei para vocês que o que substitui as coisas, que é aquele termo que ele já tinha falado antes, para eu não ter que falar deixo as coisas amo livres. Para eu não ter que falar as coisas de novo, eu uso o que. Se o que está no lugar das coisas e as coisas têm a função de objeto direto, que é um complemento sem preposição, isso significa que o que também tem a função de objeto direto. Então, o que aqui tem a função daquele termo que ele está substituindo. No caso aqui, ele substitui algo que tem a função de objeto direto, então ele também tem a função de um objeto direto. Então vamos para mais um exemplo. A frase, o livro que vai ser escolhido é esse. Percebam que eu tenho aqui duas orações, né? O que vai ser escolhido, aí eu tenho um agrupado de verbos que nós chamamos de locução verbal, porque ele tem mais de um verbo que indica uma única ação, né, que será escolhido, ou que o escolhido aí como um verbo na forma do particípio, então forma nominal, junto com o vai ser, que tem o mesmo sentido de será, que é o verbo auxiliar. Então, eu separo isso de um lado, porque tem a função de uma ação, e o verbo ser, que é o separo do outro. Então, eu tenho duas orações aqui. Primeira oração, segunda oração. Ok. O livro vai ser escolhido é a minha primeira afirmação. E a minha segunda afirmação é, o livro é esse aqui. Esse é o livro que vai ser escolhido. Percebam que se eu tivesse trocado a ordem dessas orações, né, falasse esse é o livro que vai ser escolhido, ficaria até mais simples de entender a frase. Mas a frase é a mesma, só que as orações estão invertidas. Então, se vocês quiserem na cabeça de vocês pensarem na frase invertida, talvez fique até mais fácil, né? Esse é o livro que vai ser escolhido. Agora vamos pensar, eu tenho ali o livro que vai ser escolhido é a primeira afirmação, o livro é esse, é a segunda afirmação. Como o que está ali na primeira, nós vamos olhar só para essa primeira. Quando eu falo o livro vai ser escolhido, o livro tem a função de sujeito. Concordam? Porque eu falo, primeira coisa da análise sintática, né? Qual é o verbo? É o verbo vai ser, né? O verbo será. Então, quem será? Quem vai ser escolhido? O livro. Se o livro é o tópico da minha frase, ele é o sujeito. Como eu falei para vocês que o que tem a mesma função daquilo que ele substitui, e aqui o que substitui livro, então o que também tem a função de sujeito nessa frase. Agora vejam essa outra. Agora ele é o jogador que sempre foi. Então eu tenho de novo duas orações, né? O é indicando o verbo ser na primeira e o foi também indicando o verbo ser, só que no passado, na segunda oração. Então eu quebro, deixo ali fazendo sentido, né? O que separando e vamos analisar isso. Primeira oração, segunda oração. Nessa segunda, eu tenho uma retomada do ele, sempre foi o jogador. É isso que quer dizer, né? Ele é o jogador agora que sempre foi. Então, ele sempre foi o jogador que é hoje. Ele só retomou isso. Então, se eu tenho esse sujeito aí que não aparece na frase, né? Desinencial, mas eu tenho a ideia de que ele sempre foi o jogador, percebam que eu tenho o ele, que seria o sujeito, o foi é um verbo de ligação, que vai ligar o sujeito com uma característica, e qual é a característica? A característica de ser um jogador. É o mesmo que eu falar, a porta é laranja. Eu sempre usava esse exemplo com vocês em sala de aula, né? A porta é laranja é uma característica da porta. Então, o verbo de ligação só liga as duas partes e eu tenho o sujeito, o verbo de ligação e a característica
do sujeito. Característica do sujeito chama predicativo do sujeito. Então, aqui é a mesma coisa. Ele, verbo de ligação, jogador. Jogador é uma característica dele, então o predicativo do sujeito é o jogador. O que significa que ali em cima também. Vamos ver mais exemplos. Aqui, o remédio de que preciso é descanso. Então, também tenho, de novo, uma frase que eu separei com os verbos indicando as orações. Então, o verbo precisar fica em uma oração, o verbo ser, que aqui está como é, fica na outra oração. O remédio de que preciso é descanso, né? Se eu inverter, fica até mais fácil. Descanso é o remédio de que preciso. Mas aqui já dá para ver. Primeira oração, segunda oração. Quando eu falo preciso de algo. Eu não falo só preciso água, eu preciso de água, né? Quem precisa, precisa de algo. Aqui eu preciso do remédio, né? Então, esse verbo precisa de um complemento e esse complemento tem preposição. Tem o de aqui, ou tem o do, ou tem a da. Então, aqui é o de que, é um complemento que está retomando o remédio, né? Preciso do remédio. Isso significa que aqui vai ser um complemento a um objeto. Como esse verbo pede um complemento com uma preposição, esse complemento vai chamar objeto indireto, porque tem preposição, e o verbo vai ser um verbo transitivo indireto, porque ele tem um complemento que é um objeto indireto. Preciso do remédio, né? Então, a ideia é que esse de que é o mesmo que remédio, porque eu já falei para vocês, o de que tá ali para substituir e não precisar repetir o termo anterior. Outro exemplo. Viajarão apenas os alunos que jogarão no sábado. Então, aqui, percebam, viajarão é um verbo, jogarão é outro verbo, eu separo, isso eles não vão ficar na mesma oração. Aí a primeira, viajarão apenas os alunos. Ok, se eu tivesse até invertido ficava mais fácil, né? Apenas os alunos viajarão, mas aí vem para outra que é interessante, né? Que jogarão no sábado. Quem jogará nesse sábado, né? Os alunos. Então, o que tá ali para indicar os alunos? São duas afirmações. Viajarão apenas os alunos jogarão no sábado. Então, eu tenho duas orações, os alunos repetiria nas duas. Para não repetir, eu coloco o que. Isso significa que, na primeira oração, se eu falasse apenas os alunos viajarão, ficaria bem fácil de vocês identificarem qual é o sujeito, né? Quem viajarão? Os alunos. Então, o sujeito, os alunos, isso significa que na próxima, jogarão no sábado. Quem jogará no sábado? Os alunos. Então, se os alunos era sujeito na primeira oração, aquele também é, porque o que tem a mesma, tá ali para substituir alunos, né? Então ele vai ter a mesma função. Os alunos jogarão no sábado, sujeito também. Aqui eu vou colocar então para vocês um trecho de uma frase do Vinícius de Moraes, né? Ele fala assim: a maior solidão é a do ser que não ama. A maior solidão é a do ser que se ausenta, que se defende, que se fecha, que se recusa a participar da vida humana. Percebam que tem muitos que nessa frase, né? E eles todos têm a mesma função, a função de sujeito. Por quê? Se eu quebrasse tudo isso em orações, eu falaria: a maior solidão é a do ser que não ama. A maior solidão é a do ser que se ausenta, do ser que se defende, do ser que se fecha, do ser que se recusa a participar. Então, esse o ser sempre ficaria sendo repetido e o ser sempre é sujeito, né? É o ser que se ausenta. Quem se ausenta? O ser. Quem se defende? O ser. Quem se fecha? O ser. Então, ele é sujeito, que significa que o que aparece aqui é sempre função de sujeito. Aqui um outro, né? O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Ciranda, cirandinha, canção popular, né? Então, aqui eu tenho duas vezes o que.
E qual a função dele aqui? Bom, vamos inverter isso para ficar mais fácil. Se eu falo, tu me deste o anel. Então, quem deu? Tu. Deu o quê? O anel. Tinhas o amor. Tinha o quê? O amor. Percebam, o anel é um complemento deste, vem sem preposição. O amor é um complemento de tinhas, também vem sem preposição. Ou seja, eu tenho um verbo que tem complemento, por isso ele é transitivo, e o complemento vem sem preposição, então é direto. E eu tenho um objeto direto que é o complemento, né? O anel ou o amor. Portanto, o que tem a função de objeto direto, porque ali ele substitui o anel ou substitui o amor que tinham a função de objeto direto. Quando eu falo o anel que tu me deste, o que ali em cima está substituindo o anel. Então, se o anel é objeto direto, o que também é objeto direto. Mesma coisa no amor que tu me tinhas. O que está substituindo amor, que significa que ele tem a mesma função que amor tinha, que era objeto direto também. Mas eu falei para vocês que existem vários tipos de pronome relativo e só falamos do que. Então vamos falar de alguns outros, né? O pronome cujo sempre estabelece uma relação de posse. Então, olha esse exemplo. O cantor cuja casa foi assaltada mora aqui perto. Percebam, se eu tivesse que fazer duas afirmações sobre essa frase, elas seriam: o cantor mora aqui perto, a casa do cantor foi assaltada. Tem duas afirmações dentro dessa frase. E casa do cantor dá uma relação de posse, né? A casa pertence ao cantor. Aí aqui eu separei espaçadinho, né? A casa do cantor foi assaltada, por quê? Sempre que eu vou fazer análise sintática, qual é a primeira coisa que eu faço? Encontro o verbo. Verbo ser, verbo foi, né? Passado. Quem foi? A casa do cantor foi. Então, tudo isso é sujeito, todo o resto da frase é predicado. Foi assaltado é predicado. Vamos esquecer dessa parte porque ela não nos importa agora, já que o do cantor é a parte que nós queremos analisar. Então, a casa do cantor, tudo é sujeito. Percebam que dentro desse sujeito tem uma palavra que é mais importante do que as outras, que dá a ideia principal, que é casa, né? Casa ali é o que é mais importante e os outros são adjuntos adnominais. Ele vem junto desse núcleo do sujeito. Por quê? Porque eu estou falando de análise sintática e não de morfológica. Se eu falasse de análise morfológica, eu falaria o a é artigo, o caso é substantivo, o de ali do é a preposição, o cantor também é substantivo, mas aqui eu estou pensando em qual é a função deles. A função de casa aqui é de núcleo do sujeito, ela é a palavra mais importante do sujeito. E aí eu tenho as outras palavras que vêm junto desse nome. Então elas são chamadas de adjunto adnominal, porque vem junto do nome. Então fica assim. Casa é núcleo, a é um adjunto adnominal, do cantor é outro adjunto adnominal. Então percebam que quando eu falo a casa do cantor foi assaltada, o do cantor ali tem a função de adjunto adnominal, ou seja, quando eu falo o cantor cuja casa foi assaltada, eu também tenho o cujo ou cuja com essa função. Por quê? Porque eu já falei para vocês que o pronome vai substituir o termo que está antes. Então, seria o mesmo que eu falasse o cantor, aquele lá, e o cantor cuja casa foi assaltada, né? O cantor da casa que foi assaltada seria uma relação do cantor com o restante da frase. Então, o cuja está ali para substituir o cantor, então ele vai ter a mesma função do cantor. Se o cantor seria adjunto adnominal, o cuja também vai ser. Tudo isso aqui era sujeito, né? Então, a ideia aqui é que ele vai sempre acompanhar um nome. O cujo sempre vem junto de um nome, então ele é sempre um adjunto adnominal. E uma observação importante também, cujo, como eu falei para vocês antes,
é variável, concorda em gênero e número com o termo que o sucede. Então, se eu tenho cuja casa, casa é feminino e está no singular, eu vou deixar cuja, que também é feminino e singular. Se fosse casas, aí seria cujas. Se fosse apartamento, seria cujo. Se fosse apartamentos, seria cujos. Então, eu concordo com o que vem depois. A casa cujas filhas, a casa cujos filhos. E para encerrar, vamos para o pronome onde, que muita gente usa errado, é impressionante. Primeira coisa, onde indica lugar concreto, nunca uma situação. Muita gente usa indicando situação e está incorreto de acordo com a norma padrão. Olhem essa situação. A escola onde estudo fará uma gincana. Escola onde estudo, concordam que é um lugar? Então, você pode usar o onde aí, porque eu estou falando de um lugar. Aí, esse onde vai substituir a escola, né? Estudo em uma escola, a escola fará uma gincana. Então, a escola onde estudo fará uma gincana para juntar as duas afirmações. Esse onde indica lugar, então tá ok usar ele aqui. Como ele indica lugar, ele tem a função de adjunto adverbial, porque ele vem junto do verbo, o verbo estudar, de lugar, porque ele sempre vai indicar um lugar. Esse onde sempre vai ser um adjunto adverbial de lugar. Ele sempre vem junto de um verbo e ele sempre vai indicar lugar. Que é diferente de uma frase assim: parecia um debate onde ninguém se entendia. Vocês sempre usam esse onde desse jeito. Onde aqui não é lugar. O que você queria dizer aqui era uma situação, parecia um debate em que ninguém se entendia. Mas aí vocês colocam onde não pode. Aqui é sempre em que. Então sempre se perguntem quando vocês estiverem escrevendo. Este onde aqui indica lugar? Se não indicar, não usa. Substitui por em que. Tem o mesmo, aliás, tem o mesmo sentido não, tem o sentido correto, né? Então, tem que usar o em que aqui, não pode usar o onde. Se for situação, você não pode colocar onde. Mais uma observação, o pronome aonde. Ah, ele existe, professora? Existe, mas ele só pode ser empregado se você estiver usando verbos que indicam movimento. Então, ir, chegar, levar, tudo que indica o movimento, você usa o aonde. Se indicar lugar parado, por exemplo, a escola onde estudo, o verbo estudar é paradinho ali, então o onde é o ideal. Se não for assim, você usa o aonde. Então, por exemplo, o lugar onde estou. Estou é um verbo parado, estou quietinho aqui. Então, onde estou? Agora, se eu falasse o lugar aonde vou, aí percebam que o verbo ir indica deslocamento. Então, eu uso aonde para indicar deslocamento também. Bastante informação hoje, né? Eu sei. Mas, se vocês voltarem e assistirem pausadamente, eu tenho certeza que vai ficar mais claro. Não assistam uma vez só, porque, de fato, são alguns termos mais complicadinhos. Então, vamos encerrar por aqui para dar um tempo de vocês fazerem as anotações, de marcarem as dúvidas, de virem me procurar com dúvidas, por favor. Sempre que vocês tiverem dúvidas, me procurem, porque esse é um conteúdo um pouco mais complicado do que o que nós vimos antes, e depois ele vai se encaixar na análise sintática, né? Vamos pegar aquelas orações subordinadas e colocar isso aí no meio. Então, se tiver complicado agora, vai ficar mais difícil depois. Não fiquem guardando dúvidas. Anotem, me procurem ou postem aqui nos vídeos, porque é importante que vocês não guardem essas dúvidas. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!